Então já vimos que se por volta do ano 1587, 88, quando Duarte Lopes se avistou, quer em Madrid, com o rei Filipe II de Espanha e da União Ibérica, quer em Roma, com o Papa Sisto V, e que eles não quiseram, nem um nem outro, atender aos pedidos de Duarte Lopes, a pedido do Tótila, Dom Álvaro I do Congo. É certo que ele tinha acabado de morrer, mas já tinha um sucessor, Dom Álvaro II, e no sentido de enviar mais missionários, sobretudo jesuítas, para o Congo, evidentemente que quer o rei de Espanha, Filipe II, quer o Papa Sisto V, mal sabiam que daí a 30 anos, e 30 anos, 20 e tal 30 anos, e 30 anos em política não é muito, em história não é muito, mal sabiam eles que a Holanda viria a criar, por volta de 1620, a Companhia das Índias Ocidentais, e que através da Companhia das Índias Ocidentais viriam a chegar os protestantes ao Reino do Congo. Haveremos de falar nisso em muitas outras ocasiões. Eles, quer o Filipe II, quer o Papa, eles que estavam tão preocupados em espalhar o catolicismo e tinham ali um soberano, um estadista, um soberano africano que queria aderir à Contra-Reforma. Enfim, se calhar se tivesse ouvido Duarte Lopes, quem sabe os destinos africanos no Congo e em Angola teriam sido diferentes. Quem sabe, bom, agora já estou a especular, mas quem sabe existiria a UPA, etc. O Congo que seria muito mais católico. O Congo já é muito heterogéneo, não é? E os Bakongos tiveram uma capacidade enorme de lidar com o sincretismo. Mas tinham uma boa oportunidade de ter barrado a expansão reformista das igrejas reformistas ao Congo. E pronto, mas não foi isso que aconteceu. Duarte Lopes saiu desalentado desses encontros. Como já o disse aqui, ele conheceu Pigafetta, a quem deu muitas informações sobre o Reino do Congo, mas a partir de 1589 deixa-se de ouvir falar de Duarte Lopes. E mesmo Pigafetta, como eu também já disse, vai publicar este livro em italiano, evidentemente em 1591. O próprio Pigafetta, no texto, diz sempre: o senhor Duarte Lopes dizia-me isto, o senhor Duarte Lopes dizia-me aquilo. Vê-se perfeitamente que é uma obra de Pigafetta e não de Duarte Lopes. Este livro teve uma edição, portanto, logo em 1591, em italiano. Não tardou a ser traduzida noutras línguas. Curiosamente, uma das línguas para a qual foi traduzido logo cerca de uma década ou 2 décadas a seguir foi o holandês. Não é por acaso, vai aparecer aqui a data em que houve a tradução holandesa. A tradução portuguesa só viria a dar-se em 1950. Aliás, houve uma tradução para a língua portuguesa, portanto, só em 1950. E há uma edição em 1950 da Agência Geral das Colónias, que passado um ano, a Agência Geral das Colónias, como já vimos aqui, pelas maquilhagens lusotropicais a partir de 51, da revisão constitucional de 51, passa a chamar-se Agência Geral do Ultramar. Portanto, temos uma edição, que é que vai aparecer aqui a sua imagem, de 1951. Portanto, é naquele contexto. Mas é estranho como é que Portugal, que inventou, como já sabemos, no século XIX, além do mito de Ocão, a ideia de ligar o Congo à Angola, como é que Portugal teve indiferente ao seu compatriota, Duarte Lopes, durante tanto tempo, e que pelo menos até, mesmo que não tenha sido ele a escrever o livro, pelo menos deu as informações mais importantes. Mas vejamos então o que é que... Não vou ter tempo de estar aqui hoje a entrar em grandes pormenores sobre muitas coisas que o livro diz. Certamente voltarei a ele e já o terei abordado noutras ocasiões. Mas é importante ver em que partes é que o livro é dividido. Ele é dividido, sobretudo, em 2 grandes partes, em 2 grandes livros, o livro primeiro e o livro segundo. No livro primeiro, faz-se uma descrição sumária da viagem de Duarte Lopes quando vai para o Congo, como já falei aqui, não no episódio anterior, mas no outro. Assim como se fazem descrições geográficas das terras congolesas ou das fronteiras do Reino do Congo. E aí nós vemos aquilo a que já Duarte Lopes chama as províncias do Reino do Congo, coincidem
com as mesmas províncias do Reino do Congo que foram passando ao longo dos séculos de pluralidade e que já no século XX vieram a ser reunidas em mapa, nomeadamente neste mapa de Covilhã que vai passar aqui. Aliás, não é só aqui ao lado, eu também peço que passem tela cheia, porque dá para ver essas províncias, os portugueses chamam províncias, mas lá Estados Federados do Congo, e que constituíam o Congo de Antótila, o Reino do Congo. Temos então a província de Mbamba, que aliás é a que fica mais a sul e que vai confinar com Luanda. Certamente é essa província que leva Duarte Lopes ou Pigafetta a duvidar se Luanda ainda pertence ou não ao Reino do Congo. Eu creio que já não, eu creio que já se tinha dado a Batalha do Dande, não é? Cuja data vai aqui aparecer. Em todo o caso, há um mapa que pode ser que dê para o reproduzir, em que dá para ver como é que é o Congo descrito por Duarte Lopes. Ele afunila até Luanda. Seja como for, Mbamba, ou Manimbamba, que depois mais tarde também terá a sua importância no tempo da Quimpavita, vai se manter. Temos o Soio, portanto do Manissoio, que também é aqui descrito, enquanto comarca do Rio Zaire. Agora vamos vê-las. Eu, noutras ocasiões, poderei falar delas todas com muito mais pormenor. Temos depois a região do Sundi, do Manissundi, assim como a quarta província. Duarte Lopes apresenta como uma quarta província, que é Mpango, do Manimpango, das linhagens Pango, que se contrapunham a Nlasa. Essa Nlasa já é da província, mais tarde chamada Ducado de Mbata. Também vai aparecer aí. Mais uma província. Finalmente, a zona de Pemba, que é a zona da encruzilhada das rotas comerciais já ancestrais e que terão levado o poder a ser centralizado primeiro em Banza Pemba, cidade sagrada, e depois na colina imediatamente fronteira, que é de Banza. Duarte Lopes refere ainda a província do Vungo, ou seja, a futura Cabinda, mas já como algo de independente. Ele diz mesmo que o rei do Luango, o reino mais a norte do Vungo, ou da futura Cabinda, é amigo do rei do Congo e é fama que já em tempo foi seu vassalo, o que quer dizer que neste momento já não o são. O livro segundo é dedicado à descrição da cidade de Banza Congo e da própria corte de Ntótila. Diz Duarte Lopes que a mesma cidade abarca umas 10 milhas onde se alojam e vivem mais de 100 mil pessoas. Portanto, Banza Congo teria nesta época cerca de 100 mil habitantes. Além da descrição de Banza Congo, Duarte Lopes apresenta-nos também, nesta segunda parte, neste livro segundo, todo um historial da presença cristã, do cristianismo no Congo, desde o tempo de Rui de Sousa, em 1591, curiosamente ele não fala de Ocão, e sim de Rui de Sousa, e percorrendo todas as políticas dos reis cristãos até então no Congo. Atravessa a invasão dos Jagas, a chamada invasão dos Jagas, onde ele chega ao ponto de apresentar e depois nas gravuras italianas, quando é atribuído aos Jagas, nós, já o disse aqui, podemos tornar a falar sobre isto, não sabemos se serão os Imangalas, o mais provável é serem os povos Nzico ou Nteque, visto que há muitos momentos em que ele diz que são os Jagas da Anzicana, mas diz que são povos antropófagos e até chega a apresentar, pelo menos numa da gravura, um talho de carne humana, perfeitamente imaginário, daqueles mirabilia do exotismo do século XVI. E Duarte Lopes refere ainda ao Pigafetta, portanto, algo que estava a passar ao mesmo tempo, que era a chamada conquista do Kwanza por Paulo Dias Novaes. Nós sabemos, e tornaremos a isso, que Paulo Dias Novaes não foi além de Massangano. Mas não sei a que propósito Duarte Lopes diz que Paulo Dias Novaes conquista Cambambe. E mais, Duarte Lopes diz, inclusive, aventura-se a dizer que Paulo Dias Novaes já está a conquistar a prata de Cambambe, que aqueles reinos são ricos de prata. Estamos em pleno mito da prata de Cambambe, e não só, também de cobre e mesmo de ouro no Congo, como também já ouvimos aqui recentemente. Bom, finalmente, há 3 últimos capítulos nesta segunda parte deste livro, da relação do Reino do Congo e terras circunvizinhas. Há 3 últimos capítulos que esses serão imaginários de Pigafetta. Pigafetta descreve-os e quem lê pensa que Duarte Lopes terá estado nessas paragens, visto que um deles diz que para além do Reino do Congo se situa ao Cabo da Boa Esperança e assim como o Nilo. Portanto, o que levou autores a pensarem que Duarte Lopes terá estado também no Cabo da Boa Esperança e no Nilo.
Temos ainda um capítulo 9, ou penúltimo do livro, que fala do reino de Sofala. Sabemos que Sofala fica do outro lado do Atlântico, em Moçambique. Não é? E ainda o Império do Preste João, portanto a Abissínia. Não é? O Preste João mais não era do que o Negos da Abissínia. É o que o Duarte Lopes aí terá estado. Portanto, isso levou a alguns estudiosos, como foi o caso do francês Léon Caum, ou do português Manuel Heleno, a alvitrarem que Duarte Lopes terá sido um explorador. Mas houve realmente outros autores que desmitificaram esta teoria. Refutaram esta teoria e a desmitificaram, com destaque para Teixeira da Mota e para Armando Corsão. Evidentemente que eu adiro a eles. Fica muito a dizer sobre o Reino do Congo, mas estamos juntos aqui. Até breve. E obrigado. Gina sangangi miambela yambaza Congo lemba la leno kitwa Chile mujishi jamakanga